Abra tua Bíblia, a palavra de Deus, nos Salmos de número 76. Salmos 76. Bem no centro da Bíblia. Salmos 76. Eu vou ler todo o Salmo, são 12 versos apenas, irei lê-los, e eu peço que você acompanhe com seus olhos e com seu coração. Salmo 76, diz assim: conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Verso 6: ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Verso 11 e 12: fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam. Aquele que deve ser temido, ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Glória a Deus pela palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus pela palavra de Deus? Esse salmo foi escrito por Asaf, ou por um dos filhos dele. Asaf era o mestre do louvor, era o levita responsável por compor canções, por cantar, por adorar, por conduzir as pessoas a adorar ao Senhor no tempo pós-davítico, que a teologia diz. Depois da época de Davi, provavelmente esse texto é escrito quando há a separação, depois da morte de Salomão, fruto das ações do próprio Salomão e também do seu filho. A Bíblia diz que o reino de Israel é dividido entre Judá e Israel. Israel segue a outra casa, Judá, e Benjamim continua seguindo a casa de Davi. E o rei de Judá não gostou da ideia. Jeroboão, que faz a separação, que comanda o novo estado que surgiu naquela época, o estado de Israel. O filho de Salomão não gosta da ideia, convoca o exército para ir para a batalha, mas debaixo da palavra do profeta ele recua. Estava para começar uma guerra civil em Israel, uma guerra de povos de Deus contra povos de Deus, e debaixo da palavra do profeta a paz reina. E após esse momento que a Bíblia registra, e isso está registrado no livro de 1 Reis, você pode ver, aliás, depois disso, Asaf compõe essa canção, compõe essa música, falando do juízo de Deus, e o texto é muito lindo, é profético, é maravilhoso. No verso 3 ele fala sobre a vitória divina. A vitória divina acaba com as três armas. Ele tem um registro aqui, né? O arco, o escudo e a espada, e acaba com a batalha. Quando Deus começa a agir na vida das pessoas, quando Deus começa a agir nas nossas vidas, a vitória divina cessa as armas do diabo, ou as armas dos nossos adversários. As armas espirituais são cessadas e as batalhas são vencidas. Não quer dizer que a guerra não venha, não quer dizer que a batalha não venha, não, pelo contrário, ela vem. Mas quando Deus está do nosso lado, como a Bíblia declara, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, não há armas malignas ou armas espirituais que resistam. Se Deus é por você, a vitória da batalha que se levanta contra a sua vida é garantida em nome de Jesus.
No verso 5 fala que os corajosos, o termo no original, fala de corajosos, de coragem. Os valentes são vencidos. Não há corajoso ou valente que possa resistir à justiça de Deus. Não há corajoso ou valente ou poderoso, ou cheio de armas, ou cheio de conhecimento, ou cheio de astúcia, ou cheio de dinheiro, que possa resistir à fúria do Senhor, que possa resistir o juízo de Deus. No verso 6 fala de carros de guerra, que naquela época era como se fosse tanques de batalha, ou mísseis de grande alcance, hoje, no nosso sistema bélico de hoje. Naquela época, carros de guerra eram só grandes estados que tinham, e o profeta Asaf, o músico Asaf está dizendo: o Senhor para as grandes armas de batalha. Isso tudo, segundo o verso 8, é fruto do julgamento ou da repreensão de Deus. Que texto maravilhoso, que a gente traz para a nossa vida, para as batalhas do nosso dia a dia, e a gente pode tomar posse da vitória que o Deus da vitória pode nos dar. Você serve o Deus da vitória. A sua família serve e pertence ao Deus da vitória. Não é apenas o Deus da vitória, a Bíblia chama Ele também o Deus da batalha. A Bíblia chama Ele também o Deus da guerra. A Bíblia chama Ele também o Senhor dos exércitos. Como é temível o Deus dos exércitos! Como é maravilhoso o Senhor de toda a guerra, o Senhor de toda a batalha! Mas esses salmos, ele traz uma revelação. A Bíblia é rica em ensinamentos. A Bíblia subsiste anos e anos, séculos e séculos, milhares de anos, porque traz não só o ensinamento, mas a verdade de Deus. Esse livro aqui é a palavra de Deus, que foi dada a nós. E no Salmo 76, quando ele fala desse julgamento, tem um segredo nesse texto que remete a posições que nós temos que tomar. Se você olhar bem no verso 3, ele diz assim: ali, a gente precisa fazer essa hermenêutica, é ali que começam as coisas a acontecer. É ali que o juízo de Deus se manifesta. É ali que as armas espirituais, as armas das nossas batalhas são desfeitas, são destravadas, são anuladas. É ali que o julgamento de Deus acontece. É ali que Deus vence os corajosos, é ali que Deus vence os valentes, é ali que Deus faz prosperar a palavra dele. Ali, que lugar é esse? No verso 1, no verso 2 ele diz: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ele fala de 4 regiões geográficas, que por mais que você pode interpretar Judá, Salém e Sião o mesmo lugar, Israel um termo mais amplo, mas tudo faz parte da mesma geografia. Judá fazia parte de Israel, Salém e Sião fazem parte de Judá. Há um significado espiritual nesses termos. E é nesses termos geográficos, geograficamente falando, mas espiritualmente relevantes, que ali se manifesta o juízo de Deus. Que ali se manifesta a graça vencedora do Senhor. Que ali se manifesta a palavra de Deus. Então esses 4 lugares, ou essas 4 expressões geográficas, é o segredo do texto. Israel, Judá, Salém e Sião. E eu quero estudar com vocês sobre esses 4 lugares para que a gente entenda e ali, ou nas nossas vidas, se manifeste a graça de Deus, se manifeste o poder de Deus, o juízo de Deus. Quantas vezes nós clamamos o juízo do juiz de toda a terra? Quantas vezes nós vemos uma injustiça acontecer na nossa vida, ou no próprio mundo, na nossa cidade, na nossa família, e a gente quer que o juízo de Deus se manifeste. O juiz de toda a terra que vê todas as coisas, a gente clama e muitas vezes não tem uma resposta, ou muitas vezes a gente não vê a ação de Deus. Por quê? Porque é ali que ela se manifesta. A regra do Senhor é clara:
Se está na Bíblia, acontece. Se não está na Bíblia, esquece. Até rimou, né, irmãos? Se está na Bíblia, acontece. Se não está na Bíblia, esquece. É ali que se manifesta. Então eu quero estudar com você esses termos. Primeiro, ele diz assim no verso 1, que Deus é conhecido em Judá. Deus é conhecido em Judá. A palavra Judá, ela origina, é o nome de um personagem da Bíblia, que depois deu origem à tribo de Judá. A palavra Judá, ela tem o mesmo significado, ou a mesma origem do que hoje os hebreus falam lá em Israel mesmo, Todá, que quer dizer obrigado, que quer dizer gratidão. Quando Lia dá o nome de seu filho com Jacó de Judá, o terceiro filho que Jacó teve, ela diz que agora o Senhor será louvado, agora eu agradeço a Deus, agora eu demonstro gratidão ao Senhor, porque agora Ele me deu o terceiro filho, então meu marido vai me amar. Gratidão, Todá, ser grato, ser agradecido, louvar ao Senhor. A gente entende muito Judá como Deus seja louvado, ou a tribo que louva ao Senhor. É de Judá que vai vir o rei, é de Judá que vem todo o louvor. Todos, na palavra que Jacó ao morrer, ele dá profeticamente ao filho Judá, ele fala, todos os demais irmãos vão louvar a Judá. Se eu quero que a justiça de Deus se manifeste na minha vida, eu preciso ir para a zona da gratidão, eu preciso ir para a região do agradecimento, eu preciso ir para a região de louvar e adorar o Senhor com todo o coração grato. Sabe, irmãos, eu tenho consciência total que a gratidão faz parte do caráter divino, que aquele que é grato, ele expressa o caráter de Deus na vida dele. E eu tenho certeza também que a pessoa que é ingrata, ela tem uma falta de caráter. Talvez seja a forma de falta de caráter que mais se manifesta é a ingratidão. Se eu quero, escuta meus irmãos, se eu quero que a justiça de Deus se manifesta, eu preciso ir para Judá, eu preciso ir para a região do agradecimento, a região da gratidão, eu preciso ser grato a Deus acima de todas as coisas. Mas qual o motivo que eu tenho de ser grato a Deus? Pô, se você está respirando, você está vivo, você tem uma família, mas minha família está arrebentada, mas você tem uma família. E você tem um Deus que pode mudar toda a história da sua família. Você está aqui na igreja ouvindo a palavra de Deus, isso é motivo de gratidão. Você tem o que comer, isso é motivo de gratidão. Mas espera aí, não é um escargot, mas é arroz com feijão. Você tem motivo de ser grato. Se você quer, se você deseja que o juízo de Deus se manifeste, você precisa ser grato. Aliás, meu irmão, a gratidão é uma expressão de adoração a Deus maravilhosa. A gratidão é uma expressão do caráter de Deus na sua vida. A gratidão a Deus e a gratidão às pessoas. Eu lembro você que Jesus ensina que o principal mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. A gratidão se manifesta vertical e horizontal. A gratidão se manifesta para Deus acima de tudo, e ao teu próximo, que te ajudou, que te abençoou, que te conduziu para a igreja, que compartilhou o evangelho com você, que compartilhou as bênçãos do Senhor com você, que estava do seu lado quando você mais precisou, que orou por você. Sabe, hoje está na moda a internet hoje é sensacional, né? Internet, irmãos, é igual faca de cozinha. Internet é igual faca de cozinha, aquele facão de cozinha. Serve tanto para fazer um belo de um alimento, como serve para matar alguém. Pode ser bênção, como pode ser maldição. Amém? Na internet hoje é cheio de teólogos. Essa meninada nova, 20 e poucos anos, 20 e tantos anos,
tudo sendo teólogo, ensinando a Bíblia, metendo a lenha nos pastores que vieram atrás deles. Os pastores que vieram atrás deles não tem nada para ensinar, quem tem é eles. Sabe, meu irmão, eu aposto com qualquer um, se eu pudesse apostar, lógico. E eu aposto com qualquer um que esses teólogos só são crentes porque tinha uma irmãzinha de coque, reteté, na família deles, que participava de ciclo de oração. Sabe o que é ciclo de oração? E orava pela vida deles, dos pais deles. Hoje eles estão lá, arrotando teologia. Mas se não fosse a irmãzinha de coque, a tia, a avó, a mãe orando lá, Senhor, salva meu filho, e falando em línguas, e batendo no pé, e declarando, ele não estaria ensinando nada na internet. Nós precisamos ser gratos. Uma coisa que eu aprendo com meu pai, é ser grato quem vem atrás da gente, sabe, irmãos? Tem tanto pregador bom hoje, tem tanto pastor bom hoje, tem tanto evangelista bom hoje, são fruto de quem vem na década de 20, na década de 30, que era perseguido por outras religiões, até pelo Estado, pelo governo. Meu bisavô veio para Goiás pregar o evangelho montado no jegue, no cavalo. Nós temos que ser gratos a essas pessoas. A gratidão é a expressão do caráter divino. Se você quer o juízo de Deus na tua vida, seja grato. Eu vou dizer outra coisa para você. Na segunda multiplicação de pães que o Senhor faz, de pães e peixes, tem algo diferente da primeira multiplicação, que é extraordinário. Jesus agradece. Quando a gente é grato, aquilo que nós somos gratos se multiplica. Você não entendeu, irmãos? Vou te falar de novo, porque você precisa ouvir isso. Na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que Jesus levanta a mão e agradece a Deus. Obrigado, Senhor. A nossa gratidão gera multiplicação naquilo que somos gratos. Amém? Segunda região que diz aqui, ele fala, grande é o seu nome em Israel. Israel era o nome de Jacó, aliás, o segundo nome de Jacó. Antes de Jacó, e isso está descrito em Gênesis, antes de Jacó, o significado do nome Jacó quer dizer usurpador, aquele que engana, aquele que rouba, aquele que tira aquilo que não lhe pertence. Jacó era astuto, enganou Esaú, e Esaú desprezou o direito de primogenitura. Por isso que Deus o despreza, porque ele desprezou aquilo que Deus tinha para ele. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus tem para nós, porque isso gera desprezo espiritual por nós. Mas Jacó tinha uma vida errada. E aí, em certa passagem da Bíblia, morrendo de medo de Esaú, que estava vindo com fúria, com 400 homens para destruí-lo, ele passa toda a sua família ante ao val de Jaboque, fica sozinho naquele ambiente de madrugada. De repente um homem começa a lutar contra ele, e a gente entende esse texto de forma muito equivocada. Tem até música equivocada desse texto, dizendo que Jacó lutou o anjo, agarrou o anjo, ainda quis soltar. Isso está errado. Não era anjo, a Bíblia não fala anjo, a Bíblia fala que era o príncipe do exército do Deus vivo, era Jesus, que estava lutando contra Jacó, e eles lutaram. É lógico que Jesus permitiu que a força fosse igual, e Jesus vira para ele, ou o homem, a Bíblia fala, o homem vira para ele, deixa eu ir. Ele fala, não deixarei ir até tu me abençoares. E qual foi a bênção? Qual foi a bênção? Jacó foi curado dos seus problemas? Não. Foi curado da sua saúde? Não. Ele saiu de lá com problema de saúde para o resto da vida. Sabia disso? Ele saiu de lá com um problema físico e morreu com um problema físico. A Bíblia diz que ele manquejava depois desse encontro, porque a coxa dele foi deslocada, e para o resto da vida Jacó manquejou. Qual foi a bênção então? Foi a bênção financeira? Não, Jacó já era rico demais. Qual foi a bênção? Qual é o seu nome? Jacó. Não, a partir de hoje você não será mais Jacó. A
partir de hoje você não será mais o usurpador. A partir de hoje você não será mais o bandido. A partir de hoje você é Israel, porque lutastes com homens e com Deus e prevaleceste. Israel quer dizer vencedor com Deus. E a região de Israel é exatamente isso, é a região da luta, da persistência. O terreno de Israel é o terreno que pertencia a Canaã, que Israel teve que entrar guiado por Moisés, aliás, conduzido, direcionado por Moisés, mas conduzido por Josué para conquistar, para lutar. Sabe, irmãos, existe a região da luta e da persistência. Existe a região que nós precisamos lutar e persistir. A persistência é ensinamento de Jesus. Nós temos que bater na porta, nós temos que clamar, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que lutar. Faz parte. Não há como fugir disso. O juízo de Deus vem com persistência. A graça de Deus é um presente da salvação, mas ela age em nossas vidas dando vitória quando há persistência. Jesus é claro, ele ensina a importância de orar, e a importância de orar nas duas parábolas que ele fala sobre a importância de orar, o segredo, o ensinamento é persistência, tanto do juiz iníquo, que a viúva persistia até ser respondida, tanto do vizinho inoportuno que batia até o vizinho acordar. A bênção se transforma de Jacó para Israel quando eu luto. Quando eu luto contra a minha carne, quando eu luto contra o meu eu, quando eu luto contra o meu ego, quando eu luto contra o pecado que habita em mim, usando o texto de Paulo. Oh, que miserável homem eu sou! A carne, o pecado interno luta dentro de mim, e eu preciso lutar contra o ego, eu preciso lutar contra a morte. Isaías no capítulo 6 diz assim: no ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado no sublime trono. E ele tem aquele momento sobrenatural de Deus na vida dele. E duas coisas chamam muita atenção em Isaías 6. Primeiro foi na morte do rei Uzias, que representa orgulho, que representa aquilo que prendia Isaías de ser profeta, porque ele tinha um parentesco com ele. Uzias era o rei do orgulho, ele queria ser algo que ele não era, ele achava que ele não precisava de sacerdotes, ele não achava que ele precisava da igreja, ele era igual esses crentes de hoje, que falam assim: eu não preciso de igreja, nós não precisamos de igreja. Uzias também achava que era isso, ele entrou dentro do santuário oferecendo incenso, e a Bíblia diz que a lepra surgiu nele. Isaías só tem a revelação de quem é Deus, o Deus poderoso. Ele viu a sala do trono quando o orgulho morreu. Nós precisamos matar o nosso orgulho interno, o nosso pecado interno. Uzias dentro de nós precisa morrer. E no meio da visão ele fala assim: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povos de impuros lábios. Ele reconhece o erro dele, ele reconhece o pecado dele, ele reconhece que ele era uma boca suja, era o pecado que estava dentro dele. E Jesus diz que a boca fala que o coração está cheio. Então o coração de Isaías era cheio de erro, de pecado, de coisa ruim, de boca suja, e Deus veio e faz uma obra na vida dele. Ele teve que lutar contra esse pecado. A Bíblia diz em Isaías 6 que um anjo vai no altar com uma tenaz e pega uma brasa viva e não toca no coração dele, e não toca na mente dele, e não toca nos pés dele, toca na boca dele, porque o erro estava na boca dele. Quem está me entendendo, irmãos? Região da persistência, da luta, da batalha. Terceira região que ele fala, eu já estou indo para o final, ele fala de Salém. Em Salém está o seu tabernáculo. A palavra original Salém quer dizer lugar de paz.
Primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é de Melquisedeque, a figura de Cristo Jesus no Novo Testamento, na qual veio e abençoou Abraão depois que ele destrói os 5 reis, com 144 pessoas nascidas na sua casa. E aí ele encontra com Melquisedeque, Melquisedeque abençoa ele, e é a primeira vez que a palavra dízimo aparece. Ele dizima, tudo que ele ganhou, ele dizima a Melquisedeque, o rei de Salém, que oferece a ele pão e vinho. O autor de Hebreus diz que isso é uma figura de Cristo Jesus. Salém quer dizer lugar de paz, Salém quer dizer governo de Melquisedeque. Salém, a região de Salém, que na época de Abraão era governado por esse homem, essa figura, é onde Jerusalém foi construída. Que depois os Jebus construíram Jerusalém, e depois Davi veio e tomam de Jebus e se torna rei de Jerusalém. Davi, que também no Antigo Testamento é uma figura de Jesus. Jerusalém, Salém é o lugar do tabernáculo. O tabernáculo é morada, é casa. Tabernáculo de Deus é casa de Deus. Eu estou falando da igreja. A figura da igreja. Se eu quero o juízo de Deus, se eu quero que Deus se manifeste em justiça na minha vida, na minha cidade, eu preciso entender a importância da igreja na minha vida. Do governo de paz, o príncipe da paz, que Isaías fala, Isaías capítulo 9, se referindo a Jesus, a importância da igreja. Irmãos, escuta, a igreja do Senhor Jesus é algo peculiar, é o corpo de Cristo. Qualquer pessoa inserida tem nela a vida, nós todos temos que estar enxertados na videira verdadeira, que é Jesus, que é o seu corpo, que é a igreja. Se você cortar o meu dedo fora, ele cair lá no chão, em 2, 3 horas ele apodrece. Se eu sou cortado do corpo de Cristo, em 2, 3 horas, ou em tempos eu vou apodrecer. A igreja tem defeitos, porque ela é feita de homens. Um dia ela não terá defeitos, porque nós todos seremos do corpo incorruptível que Jesus nos dará, e aí sim viveremos uma perfeição, mas daqui até lá teremos problema. Isso não quer dizer que a gente tem que sair. Aliás, quem sai da igreja por causa de homens, nunca entrou por causa de Jesus. Nunca entrou por causa de Jesus. Jesus Cristo é o marido. Estou vendo aqui esse casal de amigos aqui, o Fabrício e a Aline. Se eu falo mal do Fabrício, é uma coisa. Se eu falar mal da Aline, por Fabrício é pior ainda. Não é? Nunca vou falar mal não, viu gente, pelo amor de Deus. Mas é ou não é? Se alguém fala mal de mim é uma coisa, fico bravo. Mas não fala da minha mulher não. Aliás, esse dia para trás, um rapaz chegou para mim assim e falou: bispo, eu encontrei com fulano na academia. Ele falou mal de você, até não queria mais. O que a gente faz? Eu falei: nada. Não, mas tem que fazer alguma coisa. Eu falei: não, ele falou mal de mim? Falou, então não faz nada. Mas você tem certeza? Eu falei: falou mal da minha mulher? Não, então está tudo bem. Falou mal dos meus filhos? Não, então está tudo ótimo, deixa ele falar à vontade. E é da igreja. Eu falei: pode falar, não tem problema. Não falando da minha mulher. A igreja é a noiva de Jesus, é a esposa de Jesus, é a mulher de Jesus. Os maridos que estão aqui sabem a raiva que a gente fica se falar qualquer coisa da esposa da gente. Fala da gente, mas não fala da mulher da gente. É a mesma coisa com Jesus, meu irmão. É claro isso na Bíblia. O casamento vai acontecer, a noiva que é Cristo Jesus somos nós, vamos subir, vamos casar com o Cordeiro. Entenda a importância da igreja, a importância espiritual da igreja. Ah, mas eu não sou importante para a igreja. Deixa eu te dar um segredo espiritual. Você é importante para a igreja do tanto que a igreja é importante para você. Vou repetir. Você é importante na igreja, não é para a igreja todos são importantes. Você é importante na igreja o tanto que a igreja é importante para você. Ah, mas eu queria ser um pregador. Então a igreja precisa ser importante ao ponto de você chegar lá. Igreja
há poder coletivo na igreja. Tudo que ligar na terra, se 2 ou mais concordarem, será concordado nos céus. Tem que ter pelo menos 2. Igreja é coletivo. Diga comigo, igreja é coletivo. E a última região que fala aqui, Sião, e em Sião a sua morada. Salém era uma região que depois, é muito interessante, a gente se construiu. Salém era uma região onde tinha o Monte Moriá de um lado e o Monte Sião bem do lado. Era a região não, ainda existe essa região. No Monte Moriá, Davi comprou depois, onde ele fez a oferta, e ali se construiu o templo de Salomão. Se você for a Israel hoje, é onde está o Muro das Lamentações, e onde depois de centenas de anos, milhares de anos, foi construído, foi derrubado todo o templo antigo, e só sobrou o Muro das Lamentações, e onde eles construíram a mesquita de Omã, a Doma Dourada. Isso é um motivo para a gente estudar outro dia. E ali era onde o Monte Moriá, onde era Salém, e do lado tinha o Monte Sião, onde Davi construiu a cidadela de Davi, onde ele construiu a sua fortaleza, onde ele construiu a sua casa. Se você for em Jerusalém, você vai visitar a cidade de Davi, a cidadela de Davi, é onde era o Monte Sião, onde está construído o Monte Sião. O Monte Sião, a Bíblia designa mais de 150 vezes esse termo, e sempre levado no início à fortaleza, a lugar de proteção. É o monte mais citado na Bíblia, é o Monte Sião, é o lugar onde nada abala, o lugar onde tem a proteção de Deus, a proteção divina. E esse lugar antes era um lugar de impiedade, que foi transformado em fortaleza. Era o lugar onde no final dos tempos, a Bíblia diz em Apocalipse, Jesus vai reinar sobre o Monte Sião. É um termo espiritual, evidentemente, porque ele vai reinar em todos os lugares, porque lá há o governo. O Monte Sião representa o governo. O Monte Sião representa o lugar de comando. O Monte Sião representa onde a descendência de Davi vai comandar. A descendência de Davi, naturalmente falando e espiritualmente falando, é uma referência a Jesus. Quando fala-se de Monte Sião, sobretudo no Novo Testamento, está falando de governo de Jesus. O governo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o governo daquele que reina para todo sempre. Por último, se eu quero que a justiça de Deus se manifeste, Jesus precisa governar sobre a minha vida. Eu preciso ir para a região do governo de Jesus. Eu não posso compartilhar governo, sabe? Deus não divide a sua glória com ninguém. Jesus precisa governar sobre mim. Quando fala lá na oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. Se você for para uma tradução clara, hermenêutica desse termo, é: venha e governe sobre mim, venha e reina sobre mim, comande a minha vida. Batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo assume o controle da sua vida, e você pode declarar como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o governo de Jesus, é Jesus governando sobre a sua vida. Não haverá justiça de Deus, não haverá paz em Salém, não haverá, a paz sem fim só vem com o governo de Cristo. Jesus quer e precisa governar sobre você. Eu preciso que Jesus governe sobre a minha vida. Sabe qual que é o grande problema hoje? É que muitos querem Jesus como Salvador, mas não querem Ele como Senhor. Jesus
é para ser o seu Salvador e o seu Senhor. Não tem como desassociar as duas coisas. As duas coisas são correlacionadas, mas a gente quer que a graça nos salve, a gente quer que a graça nos liberte, a graça que é dom, que veio de Deus, é gratuito, é Ele que fez, mas a gente não quer que Jesus governe. Então a gente quer ser salvo, mas não quer mudar. A gente quer ir para o céu, mas não quer ser transformado aqui na terra. A gente quer experimentar tudo que é bom e de bem que Deus tem para nos dar, mas nós não queremos nos sacrificar ou mudar a nossa vida, nos transformarmos em consagrados a Ele. Não tem como desassociar isso não, irmãos. Se Jesus é seu Salvador, de fato Ele será o seu Senhor. É por isso que tem que crer em Jesus. Eu tenho que crer que Ele é Salvador e Senhor da minha vida. É importante a transformação. Jesus fala lá em Mateus 28, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e ter a vida transformada. O batismo é a transformação, é a declaração pública, é o mergulhar na água e submergir como uma nova criatura, é deixar as coisas velhas e se tornar uma nova criatura. Vocês estão entendendo, irmãos? Portanto, se você quer e eu quero, se você precisa e eu preciso do juízo de Deus, da justiça de Deus na sua vida, é ali, na região da transformação, na região do governo de Cristo Jesus, que isso vai acontecer.